Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 32. Enquanto os amados irmãos procuram, eu quero externar, quero tributar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido e proporcionado. Retornar a esta casa, também sou grato a Deus pela vida do nosso amigo pastor Emiliano Pessoa. Deus abençoe poderosamente, pastora Simone, todos os obreiros da minha retaguarda. Também sou grato a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Quero fazer menção em alguns nomes de alguns amigos que aqui estão. Pastor Júnior Gregório, Deus abençoe poderosamente. Apóstolo Luciano Gideão, Deus abençoe. Bispo Elisângela, Deus abençoe poderosamente. Também me acompanha meu amigo pastor Wanderson Fermino. Deus abençoe. Pastor Alex, pastor Maico, nosso amigo pastor William Gonçalves, pastor Marcos Araújo, Deus abençoe. E também eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente a vida do nosso amigo pastor Samuel Procópio. É uma honra dividir o altar. Deus abençoe, estamos juntos. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Eu tenho certeza e tenho plena convicção que alguém vai voltar para casa de posse de vitória. Meu amigo cantor Mateus Frois, estamos juntos, Deus abençoe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 32, quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos já numa cama, porque era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula por nome Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que, adoecendo ela, morreu, e tendo-a lavado, a colocaram no quarto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não demorasse vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram no cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas, vestes, casacos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. E você diz amém. Pode tomar teu assento dando glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, por gentileza, redobre a tua atenção. Toda atenção é pouca para o que Deus tem para proporcionar na noite desse dia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 32, a Bíblia faz menção de uma viagem missionária que o apóstolo Pedro estava diante de uma cidade por nome Lida. O texto vai dizer que através do sermão profético, por causa de uma palavra profética que estava sendo pregoada através da vida do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que diante desta cidade por nome Lida, habitava um paralítico há 8 anos consecutivos em cima de uma cama por nome de Enéas. E o texto vai dizer que o mesmo Pedro que teve o encontro com Jesus diante do mar da Galileia, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu, o Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Foi o mesmo Pedro que agora vai liberar o sermão profético diante da cidade por nome Lida. E o texto diz que o paralítico por nome de Enéas recebe a palavra que estava sendo pregoada. O texto vai dizer
que o apóstolo Pedro agora, ele vai pôr as mãos diante da cabeça da pessoa de Enéas, e o texto diz que Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, pega a tua cama e anda. A Bíblia diz que a notícia foi notória diante da cidade de Lida, e como Lida era uma cidade próxima à cidade de Jope, a Bíblia diz que diante da cidade por nome Jope habitava uma discípula por nome Dorcas. O texto vai dizer que esta mulher ajudava órfãos e viúvas daquela época, que não tinha condição financeira no tempo de frio. Dorcas fazia túnicas, vestes e casacos. Ela fazia um trabalho social. Além do trabalho social que ela fazia diante da cidade de Jope, a Bíblia diz que ela pregoava o evangelho do Cristo vivo e ressuscitado. A Bíblia Sagrada vai dizer que esta mulher vai passar os dias, e o texto faz questão de informar que esta mulher vai ficar enferma. O que eu acho interessante do contexto é que a Bíblia diz que ela está enferma, mas ainda continua fazendo a obra. Está enferma, mas ainda faz o trabalho social. Está enferma, mas ainda continua ajudando o trabalho social. O texto vai dizer que esta mulher continua. Pregador, por quê? Porque quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Vou de novo para alguém da glória: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. O texto vai dizer que a missionária Dorcas agora vai vir a óbito. E o interessante do contexto bíblico é que a Bíblia Sagrada vai dizer que naquela época, na tradição dos judeus da época, teria que lavar o corpo da falecida, e depois que tivesse lavado o corpo, teria que sepultar. O texto vai dizer que lavaram o corpo da missionária, mas na hora que levaram para poder sepultar, o texto vai dizer que dois varões se colocaram de pé e disseram: lavar o corpo a gente até lava, mas sepultar ninguém vai sepultar. Por quê? Porque tem um Deus que operou milagre na cidade de Lida, e o mesmo Deus que operou milagre na cidade de Lida é o mesmo Deus que vai operar milagre na cidade de Jope. Então pega na mão de duas pessoas que está dando glória e profetiza para ele ou para ela: o mesmo Deus que operou em Lida é o mesmo Deus que vai operar milagre na cidade de Jope. O texto vai dizer que os dois varões se colocaram de pé e foram peregrinando diante da cidade de Lida. E quando chegaram diante da cidade de Lida, eles vão contar para Pedro o acontecimento, e disseram para o apóstolo Pedro: você sabe aquela missionária que faz a obra, que faz o trabalho social diante da cidade de Jope? Ela veio a óbito, e os moradores da cidade de Jope estão vivenciando este momento de luto, este momento de dor, este momento de perca. O texto vai dizer que o apóstolo Pedro se coloca de pé, e o texto vai dizer que ele vai peregrinar diante da localidade de Jope. Quando ele chega em Jope, o texto vai dizer que ele chega perguntando aonde colocar o corpo da missionária Dorcas, e eles vão dizer: colocamos no quarto alto. Pregador, porque no quarto alto? Porque o que Deus vai mandar não vai vir de baixo, o que Deus vai mandar vai vir do alto. É por isso que a Bíblia diz: olharei para o alto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. O texto vai dizer que o apóstolo Pedro agora, ele vai peregrinando, e diz o texto que ele passa a se colocar diante da porta do quarto. Quando a Bíblia fala de quarto, fala de tabernáculo de oração, lugar de intimidade, lugar de relacionamento. É por isso que a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta e ora, porque quando ninguém te entende, ele te entende, porque quando ninguém te vê, ele te vê. O texto vai dizer que Pedro agora, ele se coloca diante da porta do quarto, e o texto vai dizer que órfãos e viúvas impediam a entrada de Pedro para o lado de dentro, e o texto vai dizer que Pedro manda os órfãos e viúvas se retirar da porta. Pregador, porque Pedro manda se retirar da porta? É porque quem não ajuda também não atrapalha. Vou de novo. Quem não ajuda também não atrapalha. Pega na mão desse crente que está dando glória e profetiza para ele ou para ela. Tem gente que é assim: ele não soma, ele não ajuda, ele só vem para atrapalhar, ele só vem para poder travar culto. Pega na mão desse crente que está dando glória e profetiza para ele ou para ela. Quem está na porta, ele está em dúvida. E qual é a dúvida, pregador? Ele não
não sabe se fica do lado de fora ou se fica do lado de dentro. É Pedro dizendo: isso aqui é só para quem gosta da intimidade, isso aqui é só para quem gosta do relacionamento. Pedro entra pro lado de dentro. Quando ele chega do lado de dentro, Deus passa a se apresentar para ele de uma forma teofânica, porque Deus tem várias maneiras de se apresentar. O texto vai dizer que Deus começa a falar com Pedro. Parece que eu vejo Deus dizendo para Pedro: quem está do lado de fora estão chorando a morte da missionária. Mas o texto vai dizer que Deus começa a dialogar com Pedro. Parece que eu vejo Deus dizendo para Pedro: Pedro, o ambiente é de dor, o ambiente é de perca, o ambiente é de sofrimento, mas não é um ambiente que muda profeta, é profeta que muda o ambiente. Oh, glória! Eu vou de novo aqui no altar, alguém está recebendo, então vou profetizar. Pega na mão de quem está dando glória. Isso aqui é Simec. Pega na mão desse crente e profetiza para ele ou para ela: vai ser você que vai mudar o cenário da tua história, vai ser você que vai mudar o cenário lá dentro da tua casa. Se você crê na palavra, joga a mão para cima, abre a boca e diga glória. Eu vim profetizar para quem crê e para quem trouxe glória. Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele aí, pega na mão dele, pega na mão dela. Tem um renovo de Deus aqui na casa. Pastor Emiliano Pessoa, enquanto eu estou pregando aqui, meu amigo pastor Samuel Procópio acabou de descer uma coluna de fogo no meio da igreja, e Deus falou para mim: avisa para quem crê e avisa para quem trouxe glória, que tem meia dúzia de pessoas do lado de fora, pastora Simone, e quem está do lado de fora só está esperando um momento para poder ir no culto fúnebre. Quem está do lado de fora só está esperando um momento para poder ir no velório. Olha para duas pessoas, fala: se alguém está querendo ir no teu velório, mas profetiza para ele ou para ela, só vai ficar querendo. Profetiza para quem crê, só vai ficar querendo. Por quê? Porque a glória desta última casa, olha a glória aí, olha a glória aí. Levanta a mão que eu vou profetizar. Vai descer o renovo na tua cabeça agora, vai descer a autoridade na tua cabeça agora. Aqui, ali, aqui, ali. Quem tiver ligado vai receber o impacto da glória. Segura. Pedro, quando entra pro lado de dentro, ele começa a falar com Deus, e Deus vai dizer para Pedro: Pedro, você sabe que o segredo ainda é a oração. Porque a oração, você lembra quando você estava preso, Herodes deu decreto para matar Tiago ao fio da espada. Mas você também lembra que por causa de um culto que acontecia na casa da irmã Maria, o anjo desceu lá no cárcere. Sabe o que Deus está dizendo? A oração ainda é a chave. Olha lá, eita glória, eu já estou tomado pela glória. O rebelde comana nasce, o limite comana cados, o limite. Direita que eu tenho um decreto para quem trouxe glória. Aí Pedro já pegou a senha do milagre. Olha para dois crentes que está dando glória e profetiza: a oração ainda é a chave da vitória. A chave da vitória. Pastor Samuel Procópio, Pedro vai descer na oração, e o texto diz que enquanto ele orava, Deus falava com ele, porque Deus só fala com quem ora, Deus só fala com quem tem intimidade, Deus só fala com quem tem relacionamento. E o texto vai dizer que Deus falava com ele. E o que é que Deus falava para ele? Deus dizia: Pedro, é o seguinte, Pedro, olha para a cama. Pedro olha para a cama. Enquanto ele olhava para a cama, Deus dizia: o que você vê na cama? Ele dizia: eu vejo a missionária Dorcas morta. Tá bom, então desce na oração. O texto vai dizer que Pedro agora vai para o joelho, se prepara para toda a glória. Ele começa a orar e Deus começa a falar com ele. Deus disse assim para ele: pastor Emiliano Pessoa, a sociedade chama ela de Dorcas, mas eu vou te dar o verdadeiro nome dela. Pregador, não estou entendendo. Não importa a maneira que alguém está te chamando, o importante é a maneira que ele te chamou. Eu vou de novo e vou profetizar para quem trouxe glória. Não importa a maneira que alguém está te chamando, o importante
hoje é a maneira que Ele te chamou, a maneira que Ele te levantou, a maneira que Ele te capacitou. Abre a boca e diga glória a Deus. O texto vai dizer, se prepara para toda a glória. O texto vai dizer que ele continua orando, e Deus disse: eu chamo ela de Tabita. E olha para cá, mesmo de joelho. Se tu não pegar isso aqui, tu não pega mais nada. Mesmo de joelho, Deus disse: vai se arrastando pro pé da cama. Vou de novo, vai se arrastando pro pé da cama. Eu tô pregando para alguém que vem na CIMEC e vem arrastado. Vou de novo. Os obreiros têm glória a Deus aqui, ou deixou glória em casa? Porque tem gente que só dá glória com o microfone. Eu vou comprar o microfone para você dar glória em casa. Abra a boca para dar glória. Pega na mão desse crente que eu vou profetizar para quem crê, para quem trouxe glória. Eu não vim aqui para competir cadeira, porque a minha cadeira já está revezada na glória. Eu não vim aqui para mostrar quem sai melhor na participação ou quem deixa de sair, porque a minha guerra aqui não é contra os companheiros de altar. A minha guerra aqui é contra principados e potestades. Enquanto a igreja está dando glória, enquanto a CIMEC está dando glória, o caixão foi quebrado hoje aqui. A macumba foi, olha a glória aí. Vai dizer, pega na mão desse crente aí, pega na mão dele aí. Eu já vou entregar para aqui à direita. Eu quero ouvir o pastor Samuel Procópio. O texto vai dizer que Deus disse assim para ele: mesmo de joelho vai se arrastando. Olha, ele vai se arrastando pro pé da cama. Tá sem força, vai se arrastando. Tá sem força, vai continuando assim mesmo. Quando chegou diante da cama, o texto vai dizer que Deus disse: agora pode soltar o brado. E qual é o brado? Chama ela pelo nome. O texto diz que ele disse Tabita, e na mesma hora ela abriu os olhos e levantou. Pregador, não estou entendendo. Primeiro você ora, e segundo, ele vai te chamar pelo nome, e terceiro, vai abrir a tua visão espiritual. Pega na mão desse crente aí, pega. Coloca esse crente de pé, coloca ele de pé. Eu vim para sapatear hoje aqui, ô glória. Pega na mão dele, eu vou ver se você é vaso agora. Pega na mão desse crente, coloca ele de pé, por gentileza. Como nasce, que me nasce. Tinha meia dúzia do lado de fora dizendo: canta não prega mais, não faz mais trabalho social em lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. Pastor William Gonçalves, alguém está olhando para ti, está dizendo: acabou para ele, já era para ele, o projeto acabou, não tem mais solução. Só que Deus disse: avisa para ele que da mesma forma que eu levantei Dorcas, eu levanto ele hoje aqui nesse culto. Porque alguém está dizendo: não canta, não prega, já era, acabou. E Deus está dizendo: se fazia missão, agora que vai fazer muito mais. Se cantava, vai cantar muito mais. Se pregava, vai pregar muito mais. Meu amigo pastor Samuel Procópio, o céu falou para mim que vai descer uma unção diferenciada aqui dentro dessa casa. E quem tiver ligada vai sentir o impacto da nuvem de glória. E eu tenho uma notícia para os fofoqueiros de plantão que está dizendo que já era, que acabou para você, que não tem mais solução. Deus está dizendo: ei, hoje ele decidiu, marcou esta noite na CIMEC, só para dizer para alguém: eu invisto pesado em você, eu não desisto de você. Aponta o dedo indicador para dois crentes do glória e profetiza assim para ele ou para ela: se você já fazia obra, agora que vai fazer muito mais. Se você já caminhava na terra, agora que vai caminhar muito mais. Se você já pregava, agora que vai pregar muito mais. Por quê? Porque a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. O texto vai dizer que Pedro pegou Dorcas pela mão e conduziu até a porta. Por quê? Porque é Pedro dizendo: entrou como Dorcas, mas não importa como entrou, o importante é como que vai sair. Por quê? Porque entrou como Dorcas e vai sair como Tabita. Pega na mão desse crente, fala assim: não importa a maneira que você chegou, o importante é a maneira que você vai sair. Levanta a mão dele no terceiro andar, levanta a mão dele aí. Cata na mão de um crente pentecostal, vê se ele é do PT, pentecostal. Levanta a mão dele no terceiro andar. Vai descer o renovo de Deus aqui agora, vai descer uma glória de Deus aqui agora. Olha as missionárias guerreando comigo aqui no altar. Olha que coisa linda, os vasos tá ligado aqui. Eu tô vendo labareda de fogo aqui. O varão do relampeio acabou de chegar. Olha como ele troveja aqui dentro dessa casa. Olha a glória aí, olha a glória aí. O general de guerra falou para mim que vai tomar alguns vasos da marcha aqui agora. E quando os vasos começarem a marchar, a copa vai fechar, o
caixão vai ser quebrado. Olha o laço de morte quebrando aí. Já tomou lá. Aqui. Vai pegar. Vai tomar conta da casa. Pega. Sai da frente, capeta. A glória desceu na Simeque. Olha a labareda de fogo que desce na cabeça de quem tá ligado agora. Olha o renovo aí. Olha o renovo aí. Olha o renovo aí. Vai pegar. Vai pegar. Pega. Pega. Aqui no altar. Aqui no altar. Olha a nuvem de glória. Olha a cachoeira de unção. Começa a provocar o teu milagre agora. Provoca, provoca, provoca. Aqui, ali, aqui, ali, ali, aqui, aqui, ali. Só quem não tem medo do diabo, abre a boca. Pega na mão desse crente. Pode profetizar. Pode profetizar para ele ou para ela. Fala, não vai ter choro. Não vai ter morte. Não vai ter choro. Não vai ter morte. Olha Pedro chegando aí para quebrar protocolo. Olha ele entrando aí para quebrar protocolo. A insônia não te para. A depressão não te para. O diabo não vai te matar. O diabo não vai te paralisar. Pega Jesus aí, ó. Aqui tem glória a Deus, aqui tem. Aqui tem glória a Deus, aqui tem. Aqui tem. Aqui. A coluna da canassa.